O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família, fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela similaridade das tendências. Felizes por estarem juntos, esses espíritos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois, após seu retorno à erraticidade, eles se reencontram como amigos que retornam de uma viagem. Muitas vezes, inclusive, eles seguem juntos numa encarnação, na qual ficam reunidos numa mesma família ou num mesmo círculo de amizade, trabalhando unidos pelo seu mútuo avanço. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Aqueles que estão livres velam pelos que estão em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para ajudar os retardatários a progredirem. Após cada existência, eles dão mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, sua afeição é mais forte, pela mesma razão de ela ser mais purificada e não ser atrapalhada pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Portanto, eles podem percorrer juntos um número ilimitado de existências corporais sem causar nenhum dano à mútua afeição entre eles. Está bem entendido que aqui se trata de afeição real, de alma para alma, única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem neste mundo apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há afetos duráveis senão os espirituais. Os afetos carnais se extinguem com a causa que lhes originou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem somente por motivo de interesse, essas realmente não significam nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim se diz, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos numa mesma família, com o duplo objetivo de servir de provação para uns e de progresso para outros. Então, os maus se melhoram pouco a pouco através do contato dos bons e pelos cuidados que recebem destes. Seu caráter se abranda, seus costumes se requalificam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que demonstra que não se sente um amor bastante amplo para abranger inúmeras pessoas. Por acaso um pai que tem muitos filhos os ama menos do que amaria se tivesse só um? Mas,
Que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não significa que ele vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá ele sempre encontrará os mesmos que foram objeto da sua afeição, a quem esteve ligado na Terra, por diversos títulos, e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. Sendo as almas criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Elas são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra assim reduzida apenas à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Então, não há nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados estes ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, ter se amado e podem se reunir mais tarde para apertarem seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, porque se houver qualquer progresso, já não há destino definitivo. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente parar na morada dos ditosos ou no inferno eterno. Desta forma, elas ficam imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reencontrarem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos nunca estão certos se vão se rever. Isso é a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, o qual é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço, gravitando juntos rumo a Deus. Se alguns fracassam no caminho, eles retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia eles emergirão do atoleiro em que estão envolvidos. Enfim, com a reencarnação há uma perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem com relação ao seu futuro no além-túmulo. Primeira, o nada conforme a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, em harmonia com a doutrina espírita. Pelas 2 primeiras, os laços de família são rompidos após a morte, e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há chance das almas se reverem, contanto que estejam no mesmo ambiente, e esse ambiente tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, existe a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E isso é o que constitui a verdadeira família. A verdadeira família. A verdadeira família.